Estamos iniciando mais uma edição de Autores e Livros, programa de entrevistas que leva até você o universo de escritores, escritoras, pensadores que traduzem a sua criação literária, a sua reflexão filosófica, a sua pesquisa em livros, esse objeto, esse bem cultural que vai conviver certamente ainda por muito tempo com as novas tecnologias, as novas ferramentas da escrita e da leitura na grande via de navegação que é a web. Nosso convidado de Autores e Livros dessa semana é o escritor Ademir Furtado. Além de outras histórias que ele vai nos contar aqui, nós vamos depois conversar preferencialmente sobre o seu romance Se Eu Olhar para Trás. Ou melhor, Se Eu Olhar para Trás. É uma edição da Dublinense, uma editora gaúcha, que já tem um catálogo muito rico de livros de escritores gaúchos, que já tem contribuído enormemente para dar surgimento a novos autores, enfim. O livro Se Eu Olhar para Trás é um romance, como eu já disse, em que o personagem era um professor de história que depois, desiludido com o mundo da educação, que não é já é daquele tempo em que a história se passa e continua hoje, resolve fazer uma outra atividade e se transforma num funcionário público da Justiça Federal. Por curiosidade, o nosso autor Ademir é um funcionário da Justiça Federal, e eu vou ter que contar um segredinho aqui rápido que eu já descobri no livro, que nem todos vão contar. O nome do personagem é um jogo com as próprias letras do nome do Ademir. É um anagrama, né? Eu fiz o Edmar. Um anagrama, é uma variação do meu nome. Isso eu fiz uma brincadeira, na verdade foi uma descoberta do nome do personagem e uma brincadeira também. Porque o personagem ele trabalha na mesma instituição que eu. Sou funcionário público, ganho a vida como funcionário público, né? Então, a história, esse personagem, ele seria nesse meio. Então, eu queria colocar o nome do personagem, não queria botar um nome comum, assim, tipo, um nome muito comum. Sim, o do dia a dia, João, Luiz, Carlos. Eu queria botar um nome que não fosse assim, a gente não encontrasse toda hora. E aí eu fiz várias tentativas, pensei em nome, tipo de nome, que nome eu vou botar. E aí lá um dia assim, me ocorreu assim, o Edmar. Edmar botou um anagrama do meu, que é um anagrama do meu nome, e também por ser um nome que não é muito comum. Ele existe, não é um nome que existe, mas... Pode existir, né? Pode pesquisar e você acha. Mas não é tão comum, e isso já dá uma certa característica do personagem, enfim, né? Com um nome diferenciado. Assim. Também. E aí eu pensei, bom, fazer uma brincadeira também, já pensei numa brincadeira, assim, porque, digamos assim, que alguém... Porque também, assim, o personagem, ele trabalhava nessa instituição até 2003, que ele se aposenta. Então, no período que eu escrevi, então, muita gente que trabalha nessa... ainda trabalhava naquela época também, né? Então, pouco tempo, né? Então, digamos assim, alguém poderia resolver se identificar com o personagem. Sim. Se eu botasse o nome Paulo, alguém poderia resolver... Está falando de mim. Aí tá teria que escrever, qualquer semelhança com o nome, é mera coincidência. Exatamente. Aí eu botei assim, bom, então eu vou botar um Edmar, que aí qualquer coisa, eu dou uma de Flaubert dos pobres, né? Porque... Sim, o Edmar sou eu. Edmar sou eu, né? Você está te referindo àquela famosa frase, eu lembrei quando estava lendo, do Flaubert. Quem é Madame Bovary, afinal? É tão real, é tão consistente a história, que considerava que aquela mulher existisse. Mas quem é essa mulher? Isso, Madame Bovary, sou eu. Então pode dizer, o Edmar sou eu. O Edmar sou eu. Mas, Ademir, outra questão interessante aqui, que eu gostaria de passar para o leitor, assim,
é que a trama toda do romance passa, na maioria dos casos, claro, em Porto Alegre, tem cenas no interior, enfim, mas o leitor vai ser levado ou vai acompanhar o personagem principal, o Edmar e outros personagens, por ruas de Porto Alegre, ruas que as pessoas conhecem, por bairros de Porto Alegre. Então é algo bem interessante para você, leitor, leitora, é que vai se identificar com o espaço físico onde ocorre a trama do romance, se eu olhar para trás. Outra coisa interessante, Ademir, que tu dividiste o livro em 9 capítulos, não é isso? Mas os capítulos, eles começam no presente, a cena inicial, que ele já é avô, já está aposentado, enfim, e tal, a esposa também, que era professora, está aposentada, e estão cuidando de uma neta que é fruto do casamento, em parte, primeiro não do casamento, uma filha, enfim. Depois passa para o passado, volta, porque o que atrapalha o que vem interferir e criar a desordem nessa vida estabelecida, é o fato de que estão procurando um documento importante que o seu pai teria escrito e que ele desconhece e que ele quer fazer. Isso é um truque interessante, importante na literatura, né, para ver como é que se move o personagem diante de algo que lhe foge do controle. Eu pensei em fazer, assim, isso tem não deixa de ser uma concepção de tempo, no sentido, assim, de que o passado, ele vai surgindo na vida das pessoas, na narrativa, na memória das pessoas, né? Conforme as necessidades do presente. Então, é uma concepção de que o passado é sempre uma reinvenção em função da necessidade do presente. Quer dizer, a cada momento do presente, tu retorna alguma coisa que tu viveu no passado e aquilo adquire uma nova dimensão. Então, o passado é sempre uma reinvenção em função daquilo que a gente está vivendo no presente. Então, esse capítulo, então tem o capítulo do presente, aí depois vem o do passado, um do presente e um do passado. E o passado é sempre mais passado do que o outro. Quer dizer, então vai retrocedendo cada vez mais. O segundo capítulo, que é o primeiro do passado, é no ano de 98. O próximo do passado é 83 e o último é o de 70, que seria o começo da história cronológica do Edmar, no sentido que está sendo narrado. Então, eu tentei traduzir na forma do livro essa concepção de passado, de tempo, porque cada capítulo do presente, ele, de certa forma, ele deixa um gancho para entrar na história, na parte do passado do próximo capítulo. Enfim, tentei dar uma concepção de tempo, de passado e tal. Vamos dizer assim, tu criaste um próprio tempo para a tua narrativa desse romance. Sim, E de certa forma, assim, porque ao mesmo tempo esse passado é totalmente determinado por essa trajetória, né? Então, conforme vai revendo esse passado, aí o leitor vai tomando conta, vai tendo conhecimento de como esse personagem chegou naquele estado que ele está vivendo ali de total apatia, né? Eu exatamente separei aqui na página 33 um parágrafo que eu vou me permitir ler, diz assim: Edmar também não estava triste, nem desesperado, nem alegre, apenas apático. O cargo de diretor foi um acaso em sua vida. Nunca correu atrás de promoções e sabia que jamais teria outra. Só restava agora esperar que o fato se consumasse. Quando o desembargador com quem ele trabalha avisa que vai sair e que a atividade dele também se concluiu, vamos dizer assim, né? Que é um revés profissional assim forte, né? Que essa é uma coisa no setor do serviço público que essa coisa de conquistar uma promoção, uma promoção, uma função gratificada, uma FC, é uma coisa muito importante e quando perde também é uma tragédia na vida das pessoas. Então eu quis também, de certa forma, brincar com isso também, né? Porque ele não estava nem aí, se estava
porque aquele cargo de diretor também, ele não foi uma conquista dele. Aquele desembargador estava lá, olha, eu não conheço ninguém, tu tá afim de ser diretor aí? Ah, pois é, não, tá, então tu é meu diretor, pronto, acabou o assunto. Então eu quis fazer uma brincadeira também. Uma pitadinha irônica. Dar uma ironizadazinha assim, né, nessa coisa das conquistas, das funções, dos cargos. Das posições, dos hierarquias. Cargos, que é uma briga no serviço público, sabe muito bem. Não vamos entrar nisso. É o meu ganha-pão. Eu preferia ter outro ganha-pão, mas é o meu ganha-pão, então já... É muito interessante que esse aspecto que nós flagramos dessa ironia, a ironia está presente em vários momentos no livro, assim, ironia fina, aparentemente sem nenhuma contundência, enfim, outras mais contundentes, mais pesadas, mais fortes. Tem ironias de natureza até política, que, enfim, quando os colegas discutem no ambiente de trabalho, ainda quando ele era professor, enfim, um outro colega que é muito descrente de todos os acontecimentos que estão se passando no país. Porque é interessante também falar que muitas cenas do livro, muitos capítulos do livro acontecem na época da ditadura brasileira ainda. Quando estava tentando fazer algumas abertura democrática, se acenava com algumas coisas, mas também mais adiante, quando há transição e tem a famosa reforma da Previdência que atinge, de modo geral, os funcionários públicos, a aposentadoria. Né? Ali está muito bem, vou usar a palavra certa, recheado de várias referências nos contextos de cada período. Isso foi, ele tem eu optei por fazer um registro bem que fica uma descrição quase jornalística, né? Não era a minha intenção fazer um aprofundamento de questões de ditadura militar, e coisas assim. Não era meu interesse, né? Porque assim, então, o que eu tinha em vista desde o começo é que a história ficcional ela estaria completamente costurada, digamos assim, com fatos da história real. E por isso aparece assim, algumas ruas de Porto Alegre, fatos importantes, assim, por exemplo, a inauguração do BRIC da Redenção. Sim, esse é o fato que eu me lembrei, é chamado Mercado de Pulga, no BRIC da Redenção, no momento que foi criada, a data, inclusive. Aí eu não vivia nessa época aqui em Porto Alegre, então fazer uma pesquisa, a questão uma tentativa de sequestro que houve nos anos 70, em 1970 também. Tudo isso são coisas que eu pesquisei para fazer, para costurar isso, costurar a história ficcional com fatos históricos e locais também. Então é por isso que tem essa, inclusive o título aí, a fonte, né, do título, ela é uma fonte de manchete de jornal, né? E o tipo utilizado não é a fonte do computador, é de uma máquina datilográfica. É uma máquina datilográfica. Porque o título seria ainda como da época, onde os textos eram todos datilografados, é utilizado isso como recurso. E também o retrovisor aqui. Isso aí eu acho que é de um Fuca, né? De olhar para trás aqui também. Então tem todo esse contexto referenciado. Nessa época, né?